categorias de base de 14 a 16 anos e profissional para jogadores a partir dos 17 anos. Quer ser um craque? Então treine como um. Faça a pré-temporada Eurofute. Inscrições abertas e vão até, atenção, dia 20 de dezembro. Informações, 19 é o código de área. Ligue agora para 4122-2581. Ou então 19, o código de área, 4122-2629. Ou então informações pelo site eurofutebol.com.br. Inscrições limitadas. Eurofutebol, ouse ser bom! Vamos falar aqui sobre o leilão do estádio Brinco de Ouro. Põe na tela. Então coloca aquele grilo aí, ó. Quando a gente chama a matéria... Isso. Olha lá, e o apresentador fica com aquela cara de pastel. Cara de pastel. Agora sim, vamos de novo. Então, nessa câmera aqui, eu estava posicionado aqui, né? Aí, corta para mim. Aí, beleza. E agora vamos falar do estádio, aliás, do leilão do estádio Brinco de Ouro. Põe na tela. Os dois times de Campinas vivem momentos distintos. E esta quinta-feira foi um dia importante, tanto para a Ponte Preta quanto para o Guarani. Enquanto a Macaca tem o projeto de construir uma arena moderna, o Bugre perde o seu maior patrimônio para a empresa Magnum. Mais um leilão para pagar as dívidas tributárias do Guarani aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira. Diferentemente de outras oportunidades, o Brinco de Ouro foi arrematado por mais de 44 milhões de reais e não pertence mais ao Bugre. Durante o leilão, uma pessoa ofereceu 43.300.000 reais pelo espaço. A empresa Magnum, no nome de Roberto Graziano, já tinha feito uma proposta de comprar o Brinco por 350 milhões. Valor que daria para pagar a dívida do Guarani e construir um novo estádio. Para não perder todo o projeto imobiliário que já tem em vista na área, onde é o campo do Bugre hoje, a empresa ofereceu um valor maior e arrematou por 44.450.000. A promessa de Roberto Graziano é que quando o projeto for aprovado pela Prefeitura, ele repasse mais 305.550.000 para completar o valor da proposta anterior e fazer com que o Bugre consiga pagar as dívidas e construir uma nova casa. O arremate no leilão foi confirmado pelo comprador e pelo presidente do clube com exclusividade à Band Campinas durante o programa de esportes Jogo Aberto Regional. Graças a Deus conseguimos aí tentar salvar o patrimônio, né? Vieram outras pessoas para tentar arrematar. E a gente foi aí para tentar proteger o patrimônio Guarani. Depois é só sentar com a diretoria, com a presidência, para ver qual que seriam os próximos caminhos. As dívidas do Guarani, então, de 120 a 30 milhões, ficaram por 43. Agora já não tem mais como cobrar o Guarani. Estamos mais calmos, pelo menos, por ter corrido o risco muito sério de ter perdido o patrimônio do Guarani nessa data. Já durante a tarde, o momento foi de comemoração para a Ponte Preta. O prefeito Jonas Donizete sancionou uma lei que altera os termos de uma lei de 1975, que afirmava que o terreno doado onde funciona o centro de treinamentos da Macaca, no Jardim Eulina, poderia ser utilizado apenas para fins esportivos. Agora será permitido usar o espaço também para atividades comerciais e para a realização de shows. Com a assinatura, fica autorizada a construção da Arena Ponte Preta no local. Eu acredito que é um instrumento importante para o time poder ter uma fonte de renda para se manter sustentável na competição em que ele participa. A casa dos dois clubes de Campinas, muito em breve, pode mudar de lugar. E o torcedor vai acompanhar as equipes em 2 estádios novinhos. E ontem, o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, doutor Paulo Souza, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes comentando sobre o leilão que foi arrematado pelo Roberto Graziano, proprietário da Magno Relógios. E também falou sobre a possibilidade do Conselho Deliberativo entrar com um embargo de arrematação. Vamos ouvi-lo. Sobre a questão do arremate do leilão do Guarani, foi arrematado pelo Roberto Graziano, que é da Magno, o que o senhor tem a dizer? Como presidente do Conselho, eu tenho por obrigação defender os interesses do Guarani Futebol Clube e nós vamos ter que entrar com um embargo em arrematação. Tendo em vista o preço vil que foi oferido nesse leilão, nós vamos continuar com uma dívida gigantesca trabalhista e não vamos ter patrimônio para responder mais nada, tá?
Por esse que é a questão. Quem vai entrar com embargo, que tem por obrigação entrar, é o Guarani Futebol Clube, e não o senhor presidente do conselho. O Guarani Futebol Clube tem por obrigação a entrar por ser um preço vivo. Porque o senhor presidente já falou ontem, se fosse uma outra empresa que teria adquirido, ele ia entrar. E porque nós já sabemos que nenhuma empresa, nem muito menos a Magno, faz filantropia. Ela não iria doar ao Guarani depois 250 milhões. Não teria nem legalmente como entrar com esse dinheiro no caixa do Guarani Futebol Clube. Então nós temos que coibir isso imediatamente, porque seria um desastre para o Guarani Futebol Clube se isso fosse levado a termo. O Guarani não teria mais patrimônio e as dívidas continuariam. O Guarani continuaria respondendo por suas dívidas. E isso aí não pode atrapalhar a parceria? Olha, o Guarani não tem um documento com a Magno até a presente data, não tem nada. Se o Guarani deixar isso, a Magno cumpre se quiser. Nós vamos perder o estádio do Guarani por 40 milhões. E em resposta ao doutor Paulo Souza, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o presidente Orley Senna falou com a nossa reportagem. O que compromete é que hoje a Magno está receosa, principalmente pela afronta ontem, né? Aí eu acho que o Paulo Souza cometeu um erro. Ele deveria se pronunciar e se manifestar administrativamente dentro do Conselho Deliberativo. E não publicamente, que não deu nem tempo de concluir o procedimento ontem, com a arrematação do estádio Brinco de Ouro e possibilidade de um contrato onde a Magno nos garantiu tudo que foi feito em assembleia e após a aprovação do projeto junto à prefeitura, está tudo garantido. Ele estava nos aportando aí com 300 mil semanais, que era para poder regularizar os salários, por isso que eu me comprometi que até o final do ano estaria tudo em ordem. Então o pagamento dessa semana foi suspenso até a decisão que vai ser tomada pela Assembleia, pela reunião do Conselho, mas existe uma grande chance dele retirar, porque ele aportou, deu uma garantia, mas ele tem um prazo para cumprir, para pagar esse dinheiro, esse valor, que foi arrematado o Freeze por 44.450, mas ele chegou quase 50 milhões, porque ele teve que pagar imposto, pagar leiloeiro, então ultrapassou esse limite. Para o Guarani, para a Justiça do Trabalho, ficaria os 44.450. E então corre esse risco, sim, ele está de recuar, existe essa possibilidade. Ele deixou muito claro para mim ontem que ele já passou pelo Guarani, se realmente ele ficar fora, não precisa nem devolver. Ele foi muito objetivo, que ele falou que nunca quis ter benefício com o Guarani, não é essa a intenção, nunca teve. E se o pessoal achar que é conveniente embargar, quer dizer, eu não posso pedir um favor para o Roberto, ele nos auxiliou e em seguida eu entrar com embargos contra ele. Seria leviano da minha parte. Agora, como presidente do Guarani, eu tenho que pensar na instituição. O que a reunião do Conselho decidir, nós vamos fazer, mas ciente que hoje já parou o encaminhamento de verba para pagamento de salário e possivelmente, concluindo esses embargos, eu acredito que na segunda-feira ele retire o nome dele ou fará um novo leilão ou que dê os lances maior em segundo, arremataria o brinco. O Guarani não vai ficar sozinho, não vai ficar desamparado, com a Magno, perspectiva de um futebol forte, busca de classificação, busca de acesso. Sem a Magno, vamos trabalhar com o que a gente tem, se esforçar e tentar matar o Guarani vivo. O Roberto Graziano tem até terça-feira para decidir se ele continua com o leilão. Ele já arrematou. Se ele desistir, terá que pagar uma multa de 4 milhões de reais e vai ficar 5 anos sem participar de qualquer tipo de leilão. Bem, senhores, o que vocês têm a dizer a respeito de tudo isso que nós vimos aí? É impossível nós sabermos nesse momento o desfecho de tudo isso. É impossível. Agora, o que me deixa, e eu não acho que o Paulo Souza tem ou não razão, que a Magno tem ou não razão. Só quero colocar uma coisa que, no mundo corporativo, nos negócios, o que não está escrito não pertence ao mundo. E pelo que eu compreendi da entrevista que nos deu o presidente do Conselho, ele, como presidente, está exigindo garantias da complementação do dinheiro que falta. E a grande questão que está aí para todo mundo responder e ninguém responde é: como contabilmente entraria de maneira legal o restante do dinheiro que a Magno se comprometeu a passar para o Guarani? Eu não tenho competência para isso. Até agora eu já perguntei isso para muita gente. Por quê? Não arrematou todo o complexo esportivo do Guarani por 50 milhões? Eu estou arredondando os números. E o restante da grana? Como é que entraria de maneira legal? Então, o que está pedindo nesse momento o presidente do Conselho é uma legalidade, um contrato, uma garantia. Eu não estou dizendo, não sei como é que ele aportou,
Me disse o Orley e também o Marquinhos, e também em entrevista, que houve uma discussão entre Roberto e também o investidor, que não é o caminho, não é por aí, mas o Guarani precisa de uma garantia. A torcida está insegura. E você, Tigrão, o que tem a dizer a respeito do assunto? Diz aí. O assunto é muito complexo, a gente precisaria receber mais informações, mas a princípio, dentro das informações que nos vem chegando nos últimos 60 dias, o que ocorre é o seguinte: na ata da Assembleia que definiu pela aprovação do apoio e da parceria com a Magno, existe uma cláusula, confirmada agora há pouco em entrevista ao vivo pelo presidente Orley Senna à Rádio Bandeirantes, de que tudo fica vinculado, ou seja, a parceria e o aporte financeiro, à aprovação do projeto por parte da Prefeitura. Isso também está escrito na ata. Então, o dinheiro, a compra, a aquisição, a parceria e toda a colaboração da Magno, tudo isso está vinculado a que a Prefeitura aprove o projeto. E se ela não aprovar? E aí? Onde é que está o compromisso da Magno de manter aquilo que foi colocado em Assembleia? Onde é que está esse compromisso? Se tem uma cláusula que não foi cumprida. E aí? A venda ou o repasse do brinco para a Magno ficaria esse repasse restrito ao valor da arrematação? Essa é a minha grande preocupação. E complemento, viu, Batista, para concluir. O presidente Orley estabeleceu um link com aquilo que acabou sendo ontem sancionado pelo prefeito Jonas Donizete a favor da Associação Atlética Ponte Preta. Ou seja, onde houve uma mudança, foi proposto um projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Campinas, em que aquela doação que havia sido feita para que a ponte utilizasse por tempo indeterminado da área do Jardim Olina, sem fins lucrativos, agora pode ser explorada com fins lucrativos, mas pela Associação Atlética Ponte Preta, com a construção de uma arena para a prática de futebol e periféricos. Diferente da situação atual, que envolve o terreno do Brinco, onde a Prefeitura referendaria e repassaria as duas matrículas que são dela a favor de uma entidade privada de investidores. A situação é bastante diferente, é bem distinta. Por isso eu não estabeleço um link de absoluta certeza de que a tramitação legal seria a mesma para os dois casos, porque são situações distintas e completamente sem link entre uma e outra. E daqui a pouco as informações da Ponte Preta, que já está no Recife, onde joga amanhã, 4h20 da tarde, contra o Náutico. E atenção, hein? Daqui a pouco informações sobre a greve de jogadores do Náutico. E agora quero falar com vocês sobre a Toyota Interior Fest. Toyota Interior Fest é na Nipocar. Chegou a hora de você ter o seu primeiro Toyota. Promoção mais do que especial. Toda a linha Etios 2015 com taxa 0%, mais IPVA 2014, mais documentação grátis. Acredite, toda a linha Etios com taxa 0, mais IPVA, mais documentação grátis. Aproveite! Toyota é Nipocar. 2 lojas em Campinas, uma ao lado da CPFL, na Rua Luiz Otávio, 1985. Lá você vai falar com o JJ, é o gerente. Telefone de lá, 3014-7222. Na Avenida Barão de Itapura, 2096. O gerente de lá é o Vladimir. O Vlad, grande Vlad. O telefone de lá é o 3014-7333. Uma loja em Piracicaba, Avenida Cássio Padovani, 1445. Alexandre, o Xandão, é o gerente lá. O telefone é 2106-4222. E em Mojimirim, Rua Padre Roque, 1850, Valquíria, é a gerente em Mojimirim. O telefone de lá é o 3805-9455. Se tiver alguma dúvida, tá ali embaixo, tá vendo ali, ó? É o site nipocar.com.br. Acesse também a fanpage da Nipocar no Facebook. O rápido intervalo, voltamos já 1h da tarde, tem Neto Locke. O Boca Larga vai falar.